Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, entre um paciente e outro, com uma amiga que eu conheço desde a infância, né? Nasceu na mesma cidade e acabamos nos reencontrando depois de formados no hospital. Doutora Mônica Valdemarim, muito prazer em ter você aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui com você hoje, essa manhã. Nossa, eu que agradeço. O que você faz é muito específico, né? E acho que para quem precisa é também muito importante. Lembrando que esse bate-papo é um oferecimento de Tal Chá, então você vai tomar um chá com a gente aqui hoje. Eu Com prazer. Fiz um Rooibos, depois você vê se te agrada esse sabor. Goela Padaria e Dental Brasil. Todo mundo já foi na Goela? Já foi na Goela? Opa, excelente. Já foi almoçar lá? Almoçar ainda não. Tá tendo almoço agora também. Ou pegar um doce também é bom, né? E também pão, né? Porque padaria todo mundo fala de um monte de coisa e o café, eu adoro o café de lá. O expresso é muito bom. E a Dental Brasil todo mundo conhece, né? Lógico, sempre. Não tem como... A gente sempre dentista precisando de alguma Brasil. coisa, sempre tem lá, né? E a gente tá falando de coisa desde a infância, né? A gente nasceu em Cafelândia. Tem uma diferença de idade... A gente tem uma diferença de idade pequena, mas... Depois isso nivela, né? Um ano de diferença só. Acho que tem sim, um ano só. Devo ser um pouco mais velha. Zé, trouxe um negocinho aqui para você. Porque eu vou ganhar presente ainda? Te convido, ainda ganho? Uma caneca. Só para agradecer, ó. Eu que agradeço, não precisava. Esse momento aí que a gente vai compartilhar juntos. Obrigada. Sempre é útil caneca. Vem com o meu nome. Não sei se dá para o pessoal ver aqui, ó. Aí. Não, muito útil. Muito mesmo, obrigado. Vou deixar aqui. Obrigado pelo carinho, viu? E tá falando, então a gente nasceu em Cafelândia, nem imaginava que a gente ia estar aqui hoje, né? Ninguém podia falar que a gente ia se reencontrar no hospital de referência em tratamento de paciente com fissura. Eu acho que vai ser até engraçado para as pessoas assistirem, né? Quem é de Cafelândia é verdade. A Mônica encontrou de novo, né? Mas a gente está junto já faz tempo, não é? Sim. A gente entrou no hospital em 2006, né? 2006. Assim, eu me formei em 99. Então, em 2000, eu já entrei no Centrinho como aluno. Como aluno eu entrei. Na prótese? Na prótese, isso. E eu fiquei... Então, na verdade, nessa minha trajetória da odontologia, eu tenho pouco tempo que eu não tenha ido ao Centrinho. Entendi. É a minha casa. É onde eu me formei. Eu me conheço como dentista... Por estar lá dentro. Por estar lá dentro, exatamente. Porque eu também fiz estágio... eu fiz estágio lá em 98. Na época, eu comecei lá... Conheci o Centrinho por causa do Laerte. Na dentística, lembra? Sim. Ele me deu... Ele era professor na USC e era profissional do Centrinho. Ele que me deu o primeiro estágio lá. Então, o primeiro contato no Centrinho foi na dentística. Na dentística. Mas também não me lembro fora de lá, porque da residência eu fiquei acho que uns 6 meses sem contato lá, do meio de 2001 até eu entrar na residência em 2002, mas depois tudo é direto. Eu acredito também que tenha tido um intervalo aí de uns 6 meses entre eu terminar o mestrado e acontecer o concurso, né? Para poder efetivar lá dentro. Né? Então teve esse intervalo de tempo, que eu não sabia se eu realmente ficaria ou não, porque o concurso não depende da gente, né? Depende dos editais, depende de passar também. Mas efetivamente eu estou no hospital desde 2006. E como que você entrou como que foi o odonto? Porque seus pais não são dentistas, né? Não, meus pais são professores lá em Cafelândia, né? Aposentados. E eu acho que a odontologia entrou para mim pela presença de uma tia que eu tenho, que é dentista, que é minha madrinha, e pelo Fernando também, né? Que eu já conhecia, o Fernando que é meu esposo. Você conhecia ele antes da residência? Já conhecia o Fernando, já. Então, e a presença também muito, muito constante da faculdade em Lins, porque eu estudei lá o ensino médio, né? Você fez ensino médio em Lins? Não. Então, meus pais mudaram para Bauru, eu vim fazer a 8ª série aqui. Ah, tá. Eu não cheguei a ir pro colegial, porque na minha época, quem podia ia fazer colegial era o Kennedy, né? Em Bauru, em Cafelândia era o Kennedy. Ou o pessoal ia para Lins, tinha engenharia, tinha outros colegiais lá, ou tinha que sair fora. Então eu vivenciei essa vida de ir para Lins, de Cafelândia para Lins, que é muito pertinho, né? E eu acho que a faculdade era muito forte, né? Lins foi muito tradicional, né? Muito tradicional. Mas antes de ser só o curso noturno ainda, né? Não, foi integral.
Porque Foi integral. tinha o integral e tinha o noturno. Aham. Depois ficou só o noturno um tempo, não foi? É, Hoje eu não sei como que tá. eu também não sei como é que tá. Mas eu fiz o integral, na minha época foi o integral. Eu fui para Lins o ano passado, em agosto, depois de muito, muito tempo. Faz Que eu não tempo que eu não passava vou lá. para Lins. E Cafelândia também eu acabo indo pouco, apesar Né? dos meus pais estarem lá. Acabo indo pouco. Nossa, nem lembro quando eu fui. Às vezes eu vou em algum lugar, eu passo dentro da cidade, Só sabe? para conhecer. Entra pelo Pena, sai por Exatamente. Cafelândia ali, mas só para passar e dar uma olhada. Então, a minha trajetória na odontologia, eu acho que veio da presença do meu esposo, né? Eu falo porque é muito mais difícil, às vezes, começar na profissão, não E tem você uma também, referência. né? Também. Você também, não, seus pais Do, não. do nada. Tem um tio que fez odonto, né? Em Lins também. Hum, O irmão da minha mãe mais novo, ele fez. é dentista, Ele também fez, mais. fez. Mas depois trabalhava no Banco do Brasil, né? Ah, tá. É difícil, né? Ser o pioneiro na É, então casa, na também. família, Mas assim, meu de uma tio, isso profissão. era muito pequeno, não cheguei a ver o consultório dele, não Aham. lembro de nada disso. Então, foi Então espontâneo também foi também. espontâneo. É, Eu foi e minha irmã espontâneo. viemos depois e não teve ninguém pra. Eu acho assim, eu acertei a profissão, me sinto muito confortável dentro da odontologia, mesmo sabendo que é uma profissão difícil, né, Zé? Eu acho Não é difícil. difícil. É uma profissão que requer, assim, bastante empenho da gente, nunca parar. É difícil, o retorno não é rápido, É, tem umas coisas assim. então, mas eu me sinto realizada. Eu acho assim, essa atividade agora que eu estou exercendo, agora que faz tempo, né? É perguntar isso, como que foi dar prótese para prótese de palato? Porque hoje você é responsável pelo setor de prótese de palato ali no É, hospital, né? então hoje eu sou a dentista, né, que fica como responsável pela reabilitação dos pacientes que não conseguem fazer a cirurgia, que é a prótese de É, palato, né? Então minha trajetória começou na prótese normal, que é muito importante, que eu acho que tem assim um vínculo muito grande com a reabilitação, né, da disfunção velofaríngea ou da comunicação buconasal, dependendo da situação. Mas veio assim, do contato durante a especialização, né, desses pacientes que mas já tinham mas na prótese, não chega a fazer prótese de palato, né? na Especialização ali, prótese. né? Não, na prótese a gente faz até os palatos abertos, porque eu acho que é assim, ó, acaba sendo dividido. Enquanto a comunicação está a nível de palato duro, está a nível de palato duro, nós dentistas conseguimos vedar essa superfície e resolver o problema, Tá. né? Porque é o problema só mecânico, Que seria uma placa que seria uma obturadora. placa obturadora. Então, esses casos, tanto está envolvido casos de comunicações congênitas quanto adquiridas. Sim. Então, se eu tenho um paciente que sofreu uma sequela de câncer e teve que remover um pedacinho do palato duro, isso o dentista consegue resolver, né? Porque não tem mecânica ali, é físico, é rígido, o contato da prótese rígida com o palato que é rígido. Agora, quando a gente passa já para a parte da velofaringe, do palato mole e dessa válvula que separa a cavidade oral da cavidade nasal, aí já entra um tratamento em conjunto, o dentista e o fonoaudiólogo. Que é essa parte, para quem não entende, é ali atrás da campainha ali da úvula, Mais ou menos da isso, é isso. onde faz a vibração ali para ter o controle do ar Então, e a voz sair, é né? muito enigmático a gente entender isso, né? Para o dentista, a gente não tem essa formação na graduação. Não, Não tem. a ligação com a fono nenhuma. Então, na especialização, a gente tem contato, sim, com as próteses e realiza, né, no setor de prótese lá do hospital, realiza as próteses de comunicações do palato duro. Mas as próteses para velofaringe, elas estão acopladas numa prótese Também é. anterior, né, É. substituindo os dentes É um anteriores. misto de prótese com aparelho ortodôntico, né? Um No pouquinho com adulto, grampo de aparelho isso. ortodôntico. Então a gente toma muito contato, e é muito enigmático. Como que faz aquilo, né? Como que acontece? E aí, então, eu passei para participar do setor. Depois que eu fiz a especialização, eu comecei, então, a participar do setor de prótese de palato, e aí foi surgindo A o necessidade ali. amor assim, pela profissão, pela essa área, né? Sim.
Foi nesse sentido. Porque você acabou fazendo uma outra especialização, vamos falar assim, nessa área, né? Porque começou de novo o aprendizado, né? Começa de novo, É outro exatamente. É aprendizado. outro aprendizado. A gente usa as bases ali da prótese. Materiais são os Os mesmos, né? materiais são os mesmos, então a gente acaba tendo um pouco mais de É. habilidade, mas tudo é treino, né? E a gente tem aquela fase de treino, Porque tem muito pouca gente que faz prótese de palato, né? tem poucas pessoas. É É uma assim, especialidade. eu acho, Zezinho, posso falar Zezinho, Claro, né? claro. Eu acho que a destreza do dentista, ela, ela permite a confecção da prótese. Então, eu acho que se eu explicar para você, Tá. você consegue fazer, pela tua habilidade manual, que Não já precisa é, ser um não, especialista. que já é desenvolvida. Tá. Então, a habilidade do dentista, ela capacita você com um pouco de treino conseguir. Tá. Agora, por que que são poucos dentistas que fazem? Porque precisa de uma equipe. Então, eu tô lá fazendo a prótese, mas teve um diagnóstico antes, com um médico, com um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo acompanha o meu procedimento na sala, ele testa para ver se esse procedimento deu certo ou não deu certo. Então, é um pouco impossível, né, Sim. de se montar uma equipe que não tenha crescido É. junto. E para quem tá perdido, aqui, vou dar duas dicas aqui de episódio para assistir, que é o da Via da Fala com a Dani e com a Melina, Isso, que são minhas e parceiras. depois o da Melissa Antonelli para chegar aqui, então. Então, Acho que fica nessa isso. sequência para Eu posso assistir. até fazer uma historinha, como que chega esse paciente Vamos pra lá, não, é gente. legal sim. Mas então, voltando àquela questão, por que que são poucos dentistas que fazem? Porque requer uma equipe. E a formação dessa equipe tem que ser um crescimento junto, porque é uma equipe que tem um tratamento transdisciplinar. Um interfere um pouquinho no serviço do Esbarra, outro, né? Todo mundo esbarra. é. Então a gente tem que ter crescido junto para não ter egos aí Mas você fala inflamados. no sentido assim, o paciente, a mãe não pega o filho e leva para você sem ter passado com ninguém. Isso, Esse é o. exatamente. E precisa de uma equipe para diagnosticar e para conduzir esse tratamento. Mas não acaba acontecendo, por exemplo, eu pensava que era dessa forma. O cirurgião plástico faz o palato, depois espera o resultado. Quando começa a ter o início da fala, faz um exame de vídeo, como chama? Vídeo Nasofaringite. nasofaríngeo. Faz a naso junto com a fono e daí disso indica para a próstata, daí já está indicado e não tem mais o que fazer? Não é meio assim? É esse o caminho, é esse o caminho. Então, a gente pensa assim, nas comunicações buconasais, o tratamento ouro seria a cirurgia plástica, que a gente nomeia como palatoplastia. Então, tem uma comunicação entre a boca e o nariz, se essa comunicação vai prejudicar a fala, porque a nossa fala, ela é predominantemente oral. É uma fala que a maioria dos sons que a gente produz Só são envolve a orais, boca. isso. Por isso que não incomoda nós, uma pessoa que está com o nariz entupido, falar, porque ela vai ter poucos sons errados na pronúncia. Em contrapartida, incomoda bastante quando uma pessoa está com a comunicação e vários sons saem pelo nariz. Então, o tratamento ideal seria a correção pela cirurgia plástica, tanto nas fissuras, tanto nas comunicações congênitas, como nas comunicações Adquiridas. adquiridas. Só que esse fechamento cirúrgico, ele é fechamento funcional. Se está envolvido na parte do palato mole, ele não é só vedar. Ele precisa vedar E funcionar na fala. posicionar aquela musculatura que funcione para a fala. E nem todas as vezes isso é possível, ou pela amplitude da fissura, ou por uma sequela pós-operatória, né, uma inflamação pós-operatória, que não permite que essa cirurgia tenha um êxito final. E aí aí percorre esse caminho que você citou. Então, primeiro, faz a reavaliação com o cirurgião plástico e com o fonoaudiólogo, avalia se existe a possibilidade ou não de reoperar esse paciente, e se essa cirurgia é contraindicada de forma definitiva, que aí vai para a prótese de palato, que é a única possibilidade que ele vai ter de Para melhorar a vedar. Então, fala. aí eu faço um vedamento mecânico,
né? Um vedamento com dispositivo, né? De colocar e de tirar, de removível na De boca do ter, é paciente. uma certa e erra ali no volume até Exatamente, até bater, a né? gente conseguir. Então, é uma das vantagens, É, né, do aparelho é. removível, da gente conseguir poder manusear ele e remodelar. É agora, só que existe também a possibilidade, que não é todas as possibilidades, né, todos os casos, que o médico, ele contraindica a cirurgia, Definitivamente, né? não, ele contraindica É. momentaneamente, porque ele vê um potencial dessa musculatura, mas ele acha que está no limite para ele operar. E aí esses pacientes, então, são reabilitados com a prótese, a gente Aprendem a confecciona usar e exatamente, aprende a usar aquele mecanismo velofaríngeo, que isso depende da fonoterapia, né? Aprende a usar, e esse mecanismo velofaríngeo ele vai ganhando uma amplitude de movimento que permite que o médico tenha uma indicação mais precisa cirúrgica. em uma Isso, reavaliação em outro tempo. anos e anos depois. É um tratamento a longo prazo. Porque as comunicações adquiridas vão ser cada uma particularidade. Mas a gente está falando aqui, uma média, que é o nosso dia a dia de avaliação, seria o paciente que já fez o palato ali na idade ideal com 1 ano, né? Seria isso uma fissura transforâmica, que já fechou o palato ali em torno de 1 ano e pouquinho de vida. E essa reavaliação é entre 3 4 anos mais ou menos que começa a acontecer, não é? Exatamente. Então, eles fazem essa reavaliação um pouquinho antes de iniciar até a leitura É. escrita, né? Acho que até as entrevistas anteriores, as Não, já fonos falaram um conseguem pouquinho, falar é. com mais precisão. Mas antes de iniciar a alfabetização da criança, é muito importante que ela É esteja porque com a fala na estabelecida. teoria, assim, da sequência, os pacientes, o primeiro degrau vai lá vai na cirurgia plástica, fono, daí que chega pra gente ali como Exatamente. dentista, né? Pra Então, assim, você o que na. eu acompanhei nessa minha jornada? Quando eu entrei, eram praticamente pacientes adultos que A recebiam, maioria. que recebiam essa prótese. Tanto que tem muito vínculo com a reabilitação com a prótese, Sim. né? Porque os pacientes eram incomum. Estava fazendo a substituição ali dos dentes e E fazendo a prótese de precisavam também a palato. prótese de palato. E aí essa clientela Hum. foi mudando e foi Abaixando. abaixando a idade. Estão vindo cada vez mais pacientes mais novos. Por quê? Porque existem algumas situações em que existe a possibilidade de reverter o quadro não cirúrgico, tornando ele cirúrgico novamente. E a prótese ganhou uma efetividade Mas usando a prótese usando a na época de prótese. aprendizado ali. Isso. E a prótese ganhou uma efetividade muito boa, dada a possibilidade de fazer fonoterapia. Mas não é que não fazia em criança, é que indicava menos, você acha? Indicava menos, exatamente. Sempre Indicava pôde fazer, menos. né? Sempre pôde fazer, eu acredito que sim. Né? Aí tem algumas alterações que a gente precisa para fazer essa prótese na criança. Primeiro, a adaptação da criança na questão de compreensão do que Do está que é. acontecendo. Aí eu falo disso de começar a ver mais, porque começa a bater com a gente na hora de indicar a expansão da maxila, se vai fazer a prótese ou não. A gente vai ver, né? Porque vai indicar a expansão. Mas usa a prótese, está indicado usar para tentar encaixar o melhor horário, melhor tempo de É, fazer isso, né? exatamente. Então, as crianças estão chegando cada vez mais jovens para nós. Então, 4 aninhos. Se a gente não consegue, se nós não conseguimos ali fazer a prótese na criança, a gente consegue pelo menos ganhar a confiança dessa criança ao longo de alguns meses para fazer um tratamento bem efetivo. Por quê? Na odontopediatria, existe a possibilidade de fazer a contenção para o tratamento. Então, faz a contenção, segura a criança, né, na presença dos pais e o tratamento é realizado, A moldagem ali, termina né? Não, o o tratamento tratamento tá. odontológico. Na prótese, para reabilitação das comunicações buconasais, não tem como conter a criança, porque o palato tem que estar em repouso. A criança não pode estar chorando. Eu preciso ter abertura bucal boa. Ela tem que conversar enquanto está sendo Tem que feita a testar, prótese. né? Tem que testar. Por isso que eu faço sempre junto Da da forma. fonoaudióloga. Então, a criança ela tem que estar condicionada, ela tem que estar gostando daquele ambiente. Tem que estar participando, né? Isso, e cada vez mais nós estamos virando É, de odontopediatras. certa forma. Eu tenho um apoio muito grande da equipe da odontopediatria do hospital, muito grande, eles me ensinam muito,
que todo dia a gente aprende um pouco, né, Zé? E esses pacientes, então, estão chegando mais jovens e nós estamos vendo resultados cada vez mais efetivos das crianças também, De aceitação, de né? aceitação e de efetividade do aparelho, né? Mas você sabe que eu não sei, isso é a minha opinião, tá? Isso é pessoal. A indicação do uso da prótese para os pais sempre é ruim? Sempre não. Eu vejo na maioria deles que a indicação de quando vai ter que usar prótese não tem uma aceitação legal. Eu acho que Que a maioria espera, foge, espera que vai exatamente, operar e resolver, sabe? foge daquela expectativa que o Hum, paciente tinha, que a família tinha, né? Então, eles chegam para essa avaliação pré-operatória ou Ou pro pós-operatória. exame mesmo, Eles com a chegam para avaliação. essa avaliação que é do exame de nasofaringoscopia, que é uma avaliação, eu não estou junto, são cirurgiões plásticos e A fono, fonoaudiólogos. vai uma enfermeira ou um anestesista Isso. quase que tá ali junto Não, é ambulatório. pra fazer. É ambulatório, não precisa de anestesia. Então, a criança está acordada e vai fazer essa avaliação para ver se a cirurgia deu certo ou se ele vai indicar uma nova cirurgia. Às vezes vem até agendado para cirurgia, mas com esse Uma reserva de vaga ali, uma né? reserva de vaga com esse exame prévio. Então, o fonoaudiólogo, junto com o cirurgião plástico, fazem essa avaliação com o exame de nasofaringoscopia, e às vezes a família está certa que ela vai Que é pra operar. operar. Isso, que ela vai operar. E não tem a possibilidade cirúrgica, ou não tem definitivamente, ou não tem temporariamente. Essa questão de não ter indicação temporariamente, a gente omite um pouco do paciente, porque senão é outra expectativa que a gente gera, É temporário até quando? outra É por isso, expectativa que né? a gente gera. Então, o paciente, quando chega para mim, ele está um pouco frustrado. E a gente mostra todos os exemplos de prótese, explica que essa prótese vai ser utilizada até que ele consiga uma fala praticamente normal. E a partir desse momento que a gente vai Porque reavaliar. eu falei de um jeito que parece que ir pra prótese é ruim, não é isso? Falei, quando não terminei. Quando recebe a notícia que não é cirúrgico, que vai ter que usar prótese, normalmente os pais ficam meio receosos, ou acho que é questão da expectativa. A gente Mas nunca que depois que melhora, eles querem tirar a prótese. exatamente. Porque daí quando chega pra gente para fazer a expansão ou o enxerto e está fazendo uso da terapia com a prótese, está fazendo uma terapia, o problema é esse daí, mas vai ficar sem a prótese? O que vai fazer nesse período? A família fica cobra a gente ao inverso, Então, né? daí é ao contrário, não Então, quero ficar sem a exatamente. prótese. Então, a gente, na hora que essa família chega com a contraindicação cirúrgica, a gente tenta fazer uma acolhida, né? Uma acolhida explicando o procedimento, explicando, às vezes, mostrando até vídeos que a gente tem. Eu tinha uma prótese que deu errado uma vez, um bulbo, uma com um bulbo rosa pequenininho assim. Acho que o Loure ou o Wagner fez, e eu guardei, mas eu procurei aqui onde eu achava que estava, não tá aqui, eu não trouxe nenhuma para mostrar. Ah, é uma pena. Depois, se tiver uma foto, ele coloca no vídeo aqui para ótimo, eu descrição, coloco. para o pessoal entender. É que também ver ela avulsa não dá para entender nada. Não dá Fica para estranho, entender, né? Mas, de qualquer forma, a gente faz uma acolhida para a família, para ela entender que não é o fim do mundo, né? Que várias crianças utilizam, que tem uma efetividade muito boa. Então, a gente, às vezes, mostra vídeo para a família, tudo. Nessa consulta de acolhida, a fonoaudióloga já vai fazer a avaliação se já inicia ou não uma terapia de fono, ou se vai aguardar a prótese, e eu faço a avaliação odontológica. Então, eu vejo se existem dentes irrompendo ou não, se é uma criança, se esses dentes têm um equador protético suficiente para reter essa prótese de uma forma que dê estabilidade suficiente, né? E se vai ter expansão ou não, se tem enxerto ou não, se vai fazer alguma cirurgia perto. Então, Porque quando a gente fala em troca de dente, não tem uma data exata que aquele dente vai cair. Isso muda de paciente, de menino para menina. Então, às vezes, fazer uma placa num dente que vai cair logo, que está com mobilidade, isso às vezes não vai ter um uso muito tempo, não né? dá tempo. Então, o que a gente faz para conseguir indicar é quanto tempo que eu vou ter de uso dessa prótese antes dele ir para o enxerto. Ou Qual que é a antes previsão que eu tenho ali a gente de trabalho, faz né? uma média que uma prótese, para ser efetiva, para conseguir dizer que valeu a pena,
tem que dar um ano ali de uso com terapia de fono, salvo aquele esquema da terapia intensiva, É. bem enfatizada pelas fonoaudiólogas, a Melina e a Maria Daniela, que são as fonos que me acompanham, né? Que a gente faz parte da equipe, somos as três juntas diariamente. Então, existe essa possibilidade da terapia intensiva, mas fora essa possibilidade, o tempo entre iniciar, modelar, remodelar, deixar ela bem encaixadinha durante os Normalmente o movimentos. paciente passa a semana aqui, né? Isso, e que ela tenha efeito é em torno de 1 ano. Então, nesse intervalo de tempo de 1 ano, se o paciente tiver alguma mecânica ortodôntica para ser feita, ou algum dente para irromper, ou algum dente para Pra trocar ali. trocar, a gente não faz. Aí espera um momento mais oportuno, mas não deixa, não perde de vista. Agenda de 6 em 6 meses, faz um agendamento frequente para conseguir. Porque é uma prótese muito cara, assim, porque tem muito tempo de uso para confeccionar, né? Isso. Nós conseguimos todo esse processo de reabilitação com a prótese porque a gente dispõe de um laboratório muito eficiente, né? Lá junto com a gente, com E do lado, profissionais, praticamente, né? isso, com profissionais muito capacitados. E aí volta aquela primeira pergunta que você iniciou: por que que existem poucos dentistas que fazem isso? Porque o dentista ele não faz nada sozinho. A gente está sempre acompanhado. Então, primeiro vou precisar do cirurgião plástico, indicando ou não uma nova cirurgia, do fonoaudiólogo, Acompanhando o exame. acompanhando o exame para exigir do paciente o máximo possível daquele mecanismo velofaríngeo durante o exame. Depois eu vou precisar da habilidade do dentista na moldagem, né? E um laboratório que consiga fazer. Então, é difícil ter sincronizado todas essas pessoas. No mesmo lugar, ao mesmo tempo, né? Exatamente, ao mesmo tempo. Então, é uma das dificuldades, por isso são poucos os centros que conseguem fazer A isso. prótese, né? E a gente transfere a essa equipe, além do hospital, a gente transfere para a clínica privada, né? Também. Transfere. Toda essa equipe acaba se encontrando também na clínica privada para possibilitar as pessoas que não têm acesso ao hospital ou as fissuras que são adquiridas, né? Não são fissuras que não são fissuras de congênitas. malformação, né? Não é malformação. Então, uma fissura por remoção de pedaço desse palato mole por questão de câncer, ou então até o uso de drogas, né? Que pode acontecer algum acidente. E a gente pode fazer isso com a mesma qualidade da equipe dentro do hospital, mas no campo privado. Também existe essa possibilidade. É importante saber, porque não vou falar cada vez mais, mas desde que o hospital não abre mais para pacientes de fora do estado, eu vejo uma procura de paciente, não em Bauru ainda não, mas eu atendo em São Paulo e Brasília, de ter paciente que nunca veio no centrinho. Que já não tem mais o acesso, Não, né? que nasceu e fizeram todo o tratamento particular, faz ortodontia fora e acabam fazendo o tratamento sem vir aqui. Eu acho assim, ó, a odontologia ela está preparada para receber esse paciente, né? Eu acho que os ortodontistas estão preparados. A cirurgia ortognática ela é suprema, né, nessa reabilitação. O problema só do paciente tentar traçar sozinho esse caminho, sem uma equipe que se converse, é o erro de traçar algum momento ali, errar em algum passo nesse caminho, né? Porque ele vai ter que decidir sozinho toda a reabilitação dele. Então, o que a gente tem o maior equipe dó é a questão de quando chega com prótese, tem que expandir para fazer o enxerto depois. Nós também. É um momento que é muito triste. Falei, não, mas eu preciso expandir antes. Então, vamos entender esse enxerto. Se a criança chegou para mim com 3 aninhos a gente não consegue fazer. Não, mas... 4 aninhos e meio, 5 aninhos, e a gente já fez essa prótese. Então, eu e a fonoaudióloga estamos lá na sala, condicionando essa criança, fazendo esse aparelho. Esse aparelho inicia ali a sua efetividade com a fonoterapia. Eu vou ter dos 5 anos, 5, 6, 7, 8, 9, uns 4 anos, que essa paciente vai estar reabilitada, falando bem. É que eu acho que essa mudança, só os pais ou você vendo um paciente que vão poder dar esse relato, porque é muito grande a melhora que a prótese dá na fala do paciente nessa idade, né?
Exatamente. É muito mágico, né? É muito diferente, muito Teria visível, que né? ver um paciente o antes e depois da prótese, acho que Para vocês poderem conseguir entender isso, isso. o real poder da prótese de palato, né? Então, se ele está usando, ele está na escola, lá, todo o ensino fundamental, né, dele, fundamental 1, fazendo o uso da prótese, tendo uma qualidade de fala que permite a comunicação dele, quando ele chega nos 9, 10, que precisa da avaliação da cirurgia ortognática para uma expansão, um futuro, pensar num futuro enxerto, ele tem Começa a tremer. esse momento que você encontra e que a família fica angustiada. Mas não temos outro jeito, assim. São fases São de. fases do tratamento. Então, a gente tenta conciliar os agendamentos, o máximo possível, para o paciente ficar o menos tempo possível sem o É, aparelho. normalmente a gente indica. Um expansor não tem jeito, né? Assim, tem que usar. Às vezes o expansor dá até para pensar na contenção depois de deixar um bulbo fixo, né? Vocês fazem isso ali. Então tem uma opção, né, para quem vai fazer o enxerto. E quando já tá pronto e vai fazer o enxerto, eu tento fazer isso em férias de final de ano. Isso, aí a gente Que é consegue. umas férias de 2 meses ali, né? É mais fácil de ficar uns 40 dias sem a prótese, sem atrapalhar muito na escola, e readapta essa placa e volta para a escola, Isso. Para a retomada do né? tratamento, é muito mais fácil. Que o paciente já está condicionado Já usou uma já vez, usou. né? Já Então, ele sabe o já que está que é. condicionado, já sabe, já tem a experiência prévia de sentar na cadeira 5, 6 vezes e a gente manipular esse tecido ali e esculpir, né, o formato da prótese e toda a terapia da fono. Então, ele tem uma retomada tanto para voltar à fala normal, porque ele já aprendeu com a fonoterapia o mecanismo correto da emissão dos sons e ele já conhece todo o procedimento. Então, a volta depois da cirurgia, depois do enxerto, depois da expansão, a volta para nós é mais leve para o paciente, ele consegue um êxito melhor do que todo o transtorno que ele teve no Porque já não início é da mais adaptação. já Não é, não é mais o inesperado, né? Já sabe o que vai já vir, sabe né? o que vai vir. Então, são pacientes que estão na expectativa para voltar para a gente, né? Já conta o dia ali para ver a hora de. Para voltar para o tratamento e acaba sendo para nós um trabalho mais simples, né? E quando começa, qual que é o tempo de troca da prótese? Tem que ser todo ano? Ó, a gente faz Quem está assim. falando de paciente nessa idade de 5 para frente, é um paciente que está crescendo, a maxila está se desenvolvendo e está entrando no primeiro período transitório ali de dentadura mista, né? Que é dente de leite e dente permanente. Tem que ficar se vendo isso, O controlando isso, né? acrílico, ele dura, né? É. O acrílico, ele tem uma longevidade boa na cavidade oral. O crescimento crâniofacial e o crescimento da maxila não é limitado com o uso do aparelho. Ele não é limitado. Não atrapalha. Não né? atrapalha. Então, o aparelho não impede o crescimento. O que a gente visualiza é, conforme vamos fazendo os controles, os grampinhos vão cedendo e o acrílico vai ficando aquém do dente. Então, ele vai porque na ficando verdade, menor. a gente está falando de uma maxila que está crescendo em largura no sentido anterior-posterior, e o acrílico não vai acompanhar isso, né? Isso. Então, o aparelhinho, a gente faz o controle das crianças semestral ou mais próximo ainda. Tá. Não? Então, semestral, de 6 em 6 meses, a gente faz a avaliação, vê se esse crescimento teve um crescimento transversal, né, de lateral, ou se teve um Pelo crescimento, espaço mesmo, né? um crescimento antero-posterior. Às vezes, na grande maioria das vezes, os pacientes não percebem que a prótese está pequena, porque ele faz o uso contínuo. Ele só tira a prótese para dormir, que é uma coisa importante também a gente relatar. Então, os pacientes eles não percebem que a prótese está pequena. Aí, quando a gente faz a avaliação clínica, vê que realmente teve crescimento antero-posterior, teve crescimento lateral, Começa a se pensar em e a fazer gente outra. faz uma nova, é gritante a diferença. Quando põe perto, assim, o tamanho. Põe perto, isso, é gritante. E essa nova sempre é mais fácil de ser feita, porque o paciente já conhece o tratamento. Porque a prótese, querendo ou não, no começo o paciente é ruim de pôr e tirar, depois ele tira até sem a mão, né? Assim, é outra sensibilidade, tá, Zé? Então, nós, como temos o palato íntegro,
a gente tem uma sensibilidade maior do que o paciente que sofreu uma cirurgia. E eu não estou pondo nada a mais. Na prótese, eu substituo um tecido ausente, como se a prótese fosse uma continuação do palato mole, como se eu estivesse estendendo o palato mole um pouquinho mais, né? Que ele ficou curto. Porque a Esse prótese ela tem sentido. contato com o palato mole, mas ela não está grudada, porque o paciente põe e tira a qualquer momento. Né? Exatamente. Então, essa sensibilidade é bem inicial. É bem inicial. Às vezes é de manhã para tarde. Às vezes a gente põe a prótese, o paciente vai sentir um pouco de desconforto, a família fica um pouco angustiada. Quando é no período da tarde, a gente brinca porque vai tomar um sorvete, vai distrair. E quando é no período da tarde, a criança já vem adaptada, já Mas passa a até com sensibilidade. contenção de aparelho acontece isso. Porque a hora que você tira do laboratório, a gente normalmente deixa de molho na clorexidina, para a hora que vai colocar, até ficar na temperatura do corpo, a saliva molhar ali a contenção, esse período é ruim para o paciente. Tem uns que sentem ânsia. Bate na base da língua, né? Então, isso precisa mesmo de uma insistência ali, só no início, para isso se acostumar e virar uma parte do paciente. Então, a questão da sensibilidade é momentânea, bem momentânea. Nas primeiras horas, e a gente às vezes fala para a família. Primeiro período. A família fica angustiada, a gente fala, pode ir que vai dar certo. Mas isso é muito simples de comparar. Se você vai comer pipoca, uma casquinha entra no dente, você não consegue ficar, você fica louco atrás de um fio dental para tirar, não é assim? Exatamente, é o desconforto. Você imagina, né? Uma Inicial. placa se você nunca usou a placa e põe de uma hora para outra, isso vai não é que vai incomodar, mas você vai sentir que tá ali, né? Não dá para saber que então, não. A sensibilidade não é um problema que nos incomode, não é? A gente tem algumas orientações que a gente passa para o paciente na hora da instalação, que é sempre a remoção do aparelho para dormir, que é importante, porque tem todo um relaxamento da musculatura, ou a posição respirar do também, a posição da cabecinha. Respiração foi um ponto bom que você tocou, porque esse aparelho ele é feito absolutamente aéreo na região da Eu falei de respirar o céu da boca, pensando sim. Também. Para não ter muito contato, evitar uma candidíase, né? Isso. Então, duas questões aí. O aparelho é interessante, a remoção noturna, pelo relaxamento da musculatura da região posterior desse palato mole, e também para evitar que o palato duro acaba sendo contaminado por uma infecção secundária ali. Então, esse é o ponto da remoção do aparelho no período noturno. E a gente orienta que os pacientes se alimentem com o aparelho. Para comer com o aparelho. Aí as mães perguntam, mas ele serve para comer? Não, ele não serve para comer. Só que a alimentação é um período que as pessoas se comunicam. Então, a gente tá lá, a criança, numa festinha, num aniversário, ela vai retirar o aparelho para comer o salgadinho, e aí ela não fala. Se ela é um ou daí tá com o céu da boca às vezes sujo e vai pôr a placa vai pôr de novo, e aí ela vai ter que manusear esse aparelhinho com a mão. Então, pensando na alimentação como uma questão social, e que a gente se comunica... porque o paciente, a criança não vai comer só em casa, né? Exatamente. E a gente solicita que a criança treine desde o princípio a comer com o aparelho. E assim, os resultados são sempre bons, sempre bons. As crianças são muito flexíveis, né, para adaptação, e elas conseguem. Às vezes, os adultos, eles são um pouquinho mais resistentes ao uso? Não ao uso, mas acho que a palavra resistente não foi bem empregada. Como é um pouco mais difícil dessa prótese surtir efeito para o adulto, que é como se ele tivesse que aprender um idioma novo, né? Ele tem que se dedicar. Às vezes ele desiste, ou ele desiste de fazer a fonoterapia e usa essa prótese só como um mecanismo mecânico para evitar que o alimento entre pelo nariz, que também é uma indicação, uma né? indicação. Mas, então, a gente tem dos adultos essa questão, que às vezes tem uma desistência ou precisa de um estímulo maior, né? Precisa para ele conseguir se sentir motivado. Eu já vi de tudo, assim. Depende, daí a gente já discutiu isso daí. Depende do que o paciente faz de profissão. Né? Se ele faz, se na profissão ele depende de falar,
ele vai se empenhar mais em aprender ou treinar, não importa o que tem que Exatamente. Ó, fazer. Se ele trabalha sozinho no computador, às vezes não vai dar tanto valor para a voz, porque não usa, não depende disso para trabalhar, exatamente. né? Eu falo porque eu já vi no hospital paciente que não escutava, que não queria usar aparelho. Tipo, que se sentia bem, Ele não sentia a necessidade dessa que demanda. acostumou. Você fala assim, nossa, mas como não queria escutar? Mas o paciente vivia assim. Você não sabe o que a pessoa passa, né? Uhum. Cada Então, pessoa fala tem assim, nossa, uma mas se você tem a chance de escutar, você não vai querer? Tem gente que eu já vi que não quis. que não sente a É. necessidade, Então, da né? próxima, é a mesma coisa. Tem gente que depende da voz, vai fazer de tudo para ter uma voz melhor, e quem não usa, às vezes, não faz questão. Porque se você parar a gente no hospital, a gente aprendeu, vou falar assim, a traduzir tudo que você escuta lá. Exatamente. É, a gente tem A gente, com o um tempo lá, ouvido, o isso, paciente às vezes não fala 100% ou fala às vezes errado. Que uma pessoa que nunca escutou um paciente com fissura falar, talvez não entenderia, mas a gente de estar ali, você acostuma. isso, a gente acaba desenvolvendo uma É, habilidade maior e não acha tão grave, é. né, as alterações de fala que o fonoaudiólogo escuta com precisão. Às vezes acontece também de eu fazer avaliação prévia para o paciente e eu falar para as fonoaudiólogas que estão lá comigo. Nós fala tão bem, né? Ele é um bom comunicador, ele fala bem. Mônica, não, ele precisa de terapia de fono. É que a gente está habituado a escutar. Então, É. sempre tem uma possibilidade de Elas, melhora. eu falo elas, as fono, porque acho que a maioria é mulher É a ali, mulher, né? Todas são, não? ali no na É, nossa equipe são mulheres. todas são A mulheres gente ali. recebe alguns alunos da graduação. Tem uma disciplina da graduação da FOB, da Fono, da Tá. FOB, que acontece lá dentro. Com estágios dentro do hospital e tem estágios também no nosso setor. E vem Tem. rapazes, Ah, tá. vem. Então, às vezes eu falo, Não, é que eu lembrei meninas, dali, mas isso. então me desculpem Então, os fonos. tem fono, mas a gente fala as fonos. Mas odonto também tá muito assim hoje, né? Odonto está mais Pra mulher. para mulher, exatamente. A Mais gente pra vê mulher. nas turmas de É, especialização chegando, né? é muito mais. É uma profissão que ficou Ó, mais mesmo na cirurgia, que entrou agora, que só entrou mulher. para cirurgia, É. que era um tema mais Que era, na minha época, tinha uma menina, o resto era tudo menino. era um tema mais masculino, É, né? era Era muito um mais. tema mais masculino. Eu tinha pensado uma hora e acabei perdendo o raciocínio a respeito da respiração. Então, Ah, sim, eu falei isso, do respirar para dormir, isso. mas pensando E tem no outra, tirar, então tem outra questão ali envolvida com a respiração com a indicação de remoção para dormir. e a prótese em É. questão, né? Então, a respiração, ela tem que acontecer mesmo com o paciente usando a prótese. Então, a respiração tem que acontecer pelo nariz. Ah, Mesmo sim, o independente paciente, do uso. independente do uso. O que significa que essa prótese ela vai estar estendendo esse palato mole, mas ela não vai estar fechando Entendi. essa comunicação completamente. Depende da musculatura da velofaringe, que é a região que a gente chama da garganta, ali perto da boca, o nome científico é velofaringe. Então, depende desse movimento da velofaringe para ela chegar até a prótese, porque eu tenho que ter um espaço entre a prótese e o tecido da garganta para permitir a respiração nasal do paciente. Senão, só respira pela boca, Senão, né? só respira pela boca. E pode lesionar, né? Se essa prótese estiver muito em contato Pode comprimir, com né? essa mucosa, pode lesionar, pode comprimir e ferir. E existe um espaço ali, um espaço aéreo. Então, essa prótese, numa visão tridimensional do paciente, ela está aérea, ela está flutuando. Porque como que você consegue ver isso na moldagem? Existem casos que a gente consegue ver em clínica mesmo, em ambulatório, porque se ele já tem um Com visão direta com mesmo? visão direta, que se ele já tem um palato curto, eu consigo visualizar, né? Eu vejo Tá, o fim do a palato. cabeça Isso. erguida. Eu vejo o fim do palato. Agora, se ele tem um palato que foi operado, ficou quase bom, então conseguiu estender esse palato mole até perto da velofaringe e ficou quase bom para a cirurgia plástica, mas não teve efetividade, aí esse caso é um caso mais difícil para a gente confeccionar a prótese. E eu vou precisar lançar mão de toda a equipe, junto com um fonoaudiólogo e um médico, para fazer a nasofaringoscopia. Então, se eu não tenho visão, se eu não tenho a visão Direta clínica ali. direta, eu vou precisar lançar mão do exame de nasofaringoscopia,
que é um exame onde põe uma filmadora dentro do nariz, que é a manipulação é feita por médico, põe uma filmadora dentro do nariz e consegue visualizar essa abertura de cima para baixo. Então você faz o exame com a prótese Com a na... prótese e remodelo ali a prótese com material de moldagem odontológico. Porque quase que No já é bom momento- ter no setor, né? Enquanto você faz a prótese, já ter um vídeo ali para olhar, né? Aí eu precisaria de um médico para entubar o tempo inteiro. Então, É. nós temos alguns dias da semana que já estão separados Mas para a visão que tem ali é muito privilegiada, né? Com a câmera, com a né? câmera é diferente. Nós temos câmera intraoral também, que dá uma facilitadinha assim para a gente enxergar mais no fundinho do palato, né? Porque é uma câmera com... Para quem nunca viu, ela é muito pequenininha, coloca por dentro do nariz e você consegue ver por de cima para baixo o céu da boca. Ali. Exatamente. Então, é um procedimento feito pelo médico, sempre acompanhado pelo fonoaudiólogo, para exercer, para solicitar os fonemas ideais. E ela é como se fosse um macarrãozinho, né? É. Um pouco mais espesso que um macarrãozinho e enfia pela cavidade nasal a filmadora. E a filmadora permite a visualização, como você disse, de cima para baixo. Então, eu consigo fazer esse bulbo com uma qualidade muito boa. Eu tenho uma visão clínica, direta, de baixo para cima. Eu tenho uma visão que eu posso ter essa visão Lança a também, mão ali se lançar a precisar. mão de uma visão de cima para baixo. Eu tenho uma equipe de fonoaudiólogas que conseguem solicitar aquele movimento como se fosse um personal, que consegue extrair o máximo de você naquele exercício físico e consegue fazer o maior movimento dessa velofaringe, que vai permitir a respiração do paciente, porque no momento de descanso, né, que não está falando, está só respirando, essa velofaringe, essa garganta está relaxada e permite, então, a passagem de ar. E isso tudo a gente precisa um do outro, né? Então, eu preciso do médico, preciso Tá junto? Tá sempre juntos. Porque você faz ajuste, eles veem se tá, eles Isso, testam, né? Exatamente. E a possibilidade ainda de entregar, às vezes, o aparelho, parte desse aparelho, né, essa remodelagem, de manhã para amanhã mesmo. Sim. Porque o laboratório consegue fazer, em Rapidão, alguns né? casos, eles conseguem fazer com uma precisão, assim, fantástica. O Lore e o Wagner já vieram aqui falar. Eu assisti. E eu tenho muito admiração por eles, na habilidade que eles têm de fazer as coisas. Então, a equipe de laboratório tem Todos eles ali, todos. a Pri, o Sidney, todo mundo ali é muito... Isso, eles são muito, muito qualificados e muito, assim, empenhados nessa missão, né? E eu vejo que é uma turma que abraça, assim, você pede, pô, me ajuda nisso, vamos fazer, me ajuda a desenvolver uma solução para isso, eles estão ali. Fala, não, espera um pouquinho, deixa eu ver. Isso, dá Eles sim. eles são... Eu passei muito tempo da minha vida, passo ainda, né? No laboratório, No laboratório. né? É muito bom. Não falo que é meu primeiro setor, porque eu recebo para estar na cirurgia, mas eu passo lá todo dia. Eu vou todo dia. Eu também. Acaba o ambulatório, se dá um tempinho, eu vou lá comer meu lanche, uma fruta, passo lá para dar um oi. Todo dia eu dou um jeito de ir lá. A gente tem uma... A ponto do dia que eu não vou, o que aconteceu? Você não veio trabalhar hoje? Que complicou a cirurgia? Complicou alguma coisa aí, o dente estava difícil para sair. Isso acaba acontecendo. Mas eu vejo isso dos pacientes porque, assim, muitos não sabem quando o paciente chega, porque a gente sempre fala assim, o paciente, quando nasce, a família recebe, vai procurar se entender no tratamento, e se a gente for pensar assim, muitos pensam, faz o lábio, depois faz o palato e acabou. Né? Mas a gente sempre tem que sempre avaliar o crescimento, então sempre tem um próximo passo, né, o paciente com fissura. Isso, quando chega no fim, que o paciente, tipo, fez ortognática, fez o nariz quando está indicado, eu vejo que isso para a família é uma comemoração tão grande, porque o que eles já passaram de expectativa e realização de tratamento... Olha, eu tenho, assim, duas experiências. Então, a gente tem a experiência da prótese, da reabilitação oral, como a finalização do tratamento mesmo, né? Então, a reabilitação ali, a substituição do dente ausente que ficou, Sim. depois que ele já fez a ortognática, depois que ele já fez todas as cirurgias possíveis. Então, aquela finalização... completa, vamos falar assim. Completa, o momento ali da finalização, até a expectativa, né? E eu tenho agora a sensação de ver a família recebendo
a indicação do aparelho e pensando em em todo o futuro que aquela criança vai ter sendo um bom comunicador usando o aparelho. Então, são duas sensações diferentes. A sensação da conclusão, né, pela prótese, acabou, se fez uma reconstrução cerâmica né, de estética, ou substituiu algum dente, e eu tenho a sensação ali da família Quando devolve, ó. recebendo a expectativa do novo tratamento e acolhendo ali as novas possibilidades e pensando num futuro melhor para aquela criança, pensando na comunicação. Então, essas duas sensações que eu tenho. E porque a gente acompanha os pacientes nisso daí, e a ideia é sempre o quê? Porque muitos ainda acabam tendo aqui, me procurando às vezes na gestação, ou logo quando nasce, para ter uma orientação, e a gente fica assim, vou ficar como uma referência, apesar de que não é minhas decisões que vão acontecer, mas da época de fazer, de como fazer, dos primeiros meses de vida. Então, procura uma fono, fala com uma enfermeira, né, vê com o cirurgião plástico, porque o paciente tem que ir criando, não falar uma equipe, mas tem que ir criando referências em cada área para poder ajudar esse paciente a ter um dono. Por exemplo, se ele vai ter uma fono, tem uma fono que vai acompanhar ele, um cirurgião plástico, um buco, um ortodontista, ele vai precisar disso, né? O paciente, para poder. Desculpa. Essa orientação que você passa, eu acho que serve para nós como pacientes, né? De como assim, é a hora de fazer isso, espera para fazer. Isso, mas olha, essa visão que você tem é uma visão que serve para nós sendo pacientes. A gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Pensar, não é só deixar a mercê da equipe médica lá decidir. Você tem que entender a que doença que você tem. Nós que não nascemos com a fissura, mas que temos outros problemas de saúde, né? Sim. Então, a gente tem que conhecer o nosso problema e ajudar a decidir, né? Ou então, ver as possibilidades que tem de traçar para esse tratamento. Isso eu acho que é fundamental. Porque para o paciente com fissura, ou para os pais, principalmente, que acho que quem a gente acaba lidando mais, é a questão de saber que o que tem agora é isso e segue. Tipo, não para a vida, deixa seguir, deixa viver. O que ele tem que fazer? Tem que ser a criança que ele precisa ser. Exatamente. Na hora. Não ficar, eu vou esperar acontecer isso para fazer. Porque muito paciente, às vezes eu chego na época de fazer ortognática, por exemplo, eu vou esperar operar para prestar vestibular. Não, já presta, vamos tentar fazer isso antes, sabe? Não fica esperando. Vai no bolo. Né? Porque muitos esperam terminar tudo para daí falar assim, agora quando eu acabar vou começar a vida. Exatamente. E serve para nós também. Não existe um ponto de divisão de águas que a gente tem que aguardar para ser feliz, não é? Não tem esse momento na nossa vida e nem na vida nem dos nossos pacientes. Em relação a trabalhar com paciente com fissura, acho que eu mais aprendo todo dia do que eu também acho. Eu mais aprendo. A gente aprende assim com a recepção da família, com a emoção da família. Eu acho que a maternidade, para mim, também me deu uma outra visão de quem são aqueles pais, né? Estar do lado dos pais, né? Com uma criança precisando de recurso e tendo você como um profissional que é o socorro deles naquele momento. Então, eu aprendi bastante com a maternidade. Com a minha, né? Com a minha maternidade. Com a chegada do bebê, né? Isso. Eu aprendi bastante estar do outro lado. Sentir a necessidade, sentir o apoio. Então, eu tento. É lógico que nem sempre a gente consegue contemplar a expectativa da família, mas eu tento ser o mais doce possível na hora da explicação, de orientação ali deles, né? E de expectativa e de conduta de tratamento, que toda vez a gente orienta e parece que esquece, mas orienta de novo. Que eu acho que é uma das questões assim bem importantes. Eu acho interessantíssimo que eles apoiam muito, né, na cirurgia ortognática como informação, né? Sim, também. Eu acho que é um ponto da odontologia muito forte. O profissional ali da ortognática, ele tem uma posição muito atuante dentro da reabilitação do paciente com fissura. Acho que é porque a expectativa é muito grande, Mônica. Então, eu acho que é muito confiável a informação que o profissional da ortognática passa. Você já foi assistir alguma? Não, eu só vi palatoplastia. Porque eu nunca não lembro de você ter ido assistir alguma. Você me convida?
Terça-feira, Eu aceito. Terça-feira eu tô no hospital, mas eu tenho agenda. Tem que ser um dia que eu na não outra tenha. terça. Você faz de terça? A gente vai combinar, então. Eu quero assistir. Será que é algo que eu Não, consegue, consigo? consegue, consegue sim. Porque eu lembrei agora, assim, tipo, porque eu peguei uma época, agora eu não sei o que falta eu ver, mas assim, eu já fui lá ver você moldar, eu já fui ver um palato, um lábio, uma cirurgia por microscópio, uma micro, coisa de microscópio eu gosto muito de ver, porque como tem centro do lado, Você consegue o cara assistir? tá operando, você consegue ter a mesma visão de quem tá fazendo. Tipo, assistir uma extração de terceiro molar. Às vezes mal o cirurgião tá conseguindo ver, porque é lá no superior, é lá em cima. Então, às vezes tem procedimento que é mais difícil de ver. Uhum. Mas eu fiquei, ué, o que que eu nunca assisti? Daí fui riscando, assim, pra poder falar que eu já vi. Como faz uma micro, uma tímpano. Então, coisas de cirurgia plástica, eu já vi procedimentos. E daí eu lembrei, falei, acho que ela nunca foi ver uma Não, eu nunca cirurgia. fui ver. Porque normalmente quem fez prótese não gosta de cirurgia. A gente já escolhe biológico porque não gosta de exata, Tirando, já escolhe tirando o Fernando, que é é um um profissional misto, misto, um isso. profissional completo. O Fernando, ele faz a parte da prótese e algumas cirurgias menores, né? Não é a ortognática, mas tem uma habilidade boa cirúrgica. Não, se ele mudasse para cirurgia, ele virava cirurgião. Eu acho que foi a primeira vontade dele, o primeiro É, amor dele foi a cirurgia. Foi o primeiro amor. porque eu lembro do Fernando, ó, nem tô falando dele sem ele estar aqui, mas atendendo ainda, antes do Centenário, no Hélio ainda. Aham, Mas ele fazia muito procedimento de pério lá, exatamente. cirurgia de pério, eu gostava muito dessa época. Não era só prótese ainda. Ele tem essa vertente aí Quando começou. na E, cirurgia. às vezes eu chego lá em cima e tá de jaleco, eu sei que ele faz, Ele tá lá. ele faz os procedimentos. E o Fernando foi meu professor na especialização de prótese, Você fez especialização em de prótese? implante e prótese, Ah, tá. na Implante PCD. de prótese. É, na época ele tava junto lá, ele orientou bastante a gente na época de. E prótese muda muito, né? A prótese, os Não conceitos muda. são. Eu falo a questão do. Falando sobre o implante, velho. Não foi tudo isso. Mas componentes muda, o jeito de fazer muda. É assim, o conceito acaba sendo o É. mesmo, né? O alicerce ali. A questão é que o comércio é muito ativo, muito recicla muito os materiais e a gente tem que estar sempre atento para conseguir Não acompanhar. é duro. A O prótese comércio tem toma esse, conta eles que direcionam, É, né? O lado que a odontologia vai gerar. Bom, acho que para tudo, né? né? E de certa forma, quando a gente pensa na prótese de palato, é, não tem contraindicação, né, praticamente, né? Quando não faz cirurgia, o paciente acaba tendo que fazer para poder melhorar. Então, a aceitação é boa depois de realizado o procedimento, Isso. de Não, confeccionado o aparelho, não né? tem contraindicação. Existem alguns momentos que a gente retarda a confecção, que eu já tinha dito Que é a questão do apoio, anteriormente, do apoio do dentário, apoio né? dentário ou da necessidade de expansão, tudo. Tem alguns casos que tem as amígdalas hipertróficas. E aí eu não consigo estender esse palato porque as amígdalas Estão presentes ali. me impedem de aprofundar. Em contrapartida, essas amígdalas podem estar ajudando de uma certa forma A obliterar, né? pelo volume, podem estar auxiliando de certa forma na ressonância desse som. Tanto ela pode estar auxiliando na ressonância do som, como ela pode estar prejudicando o movimento ali da musculatura da velofaringe, bloqueando esse movimento, né? Mas existem algumas situações que a gente contraindica, esperando, então, a realização dessa cirurgia de remoção A ponto de ter que remover a amígdala para fazer. isso. Ou a gente aguarda ver a necessidade realmente do paciente, se essa fala não está tão prejudicada. O que você falou de tirar à noite, tem algum cuidado especial? Ela tem que dormir da prótese, de onde ela tem que ser guardada, ou O como. acrílico, em geral, a gente Ou mesmo cuidado de um aparelho É a ortodôntico, mesma assim. coisa com cuidados de uma prótese, de um aparelho ortodôntico, né? A gente solicita que o acrílico ele fique imerso em Para não água, ressecar, né? para não ressecar. Mas também tem casos que o paciente Tira e guarda na caixinha, e né? serve do mesmo jeito, né? Mas a orientação é a remoção para a higienização dos dentes e da prótese, escovar, a gente brinca por cima e por baixo, e condicionar durante a noite num potinho com um recipiente com água limpa, esse potinho lavado diariamente, é importante a gente falar essa orientação, Ah, porque tá, às para não vezes ficar com a mesma água lá ficar todo aquela dia, né? água todo dia, e uma vez por semana usar aquelas pastilhas de Colega Tabs, bebê, essas coisas? isso pode ser,
ou até um bicarbonato, uma vez por semana para ajudar ali na desinfecção dessa prótese. No geral, os cuidados do manuseio é esse, alimentação com a prótese, Não perder a prótese não nunca. perder. Até a alimentação com a prótese, uma É. das questões é que quando a criança vai comer no restaurante, ela tira e embrulha com o tratamento ortodôntico, né? É muito. Isso, Contenção. com a contenção, e o garçom passa e recolhe os guardanapinhos e o aparelho vai para o lixo. Então, é uma das questões para não tirar. Quem nunca, né? Quem nunca? O Leandro já perdeu a Contenção. contenção dele várias vezes, mas resgatou. Então, são esses os cuidados. A manutenção a gente faz semestral, se o aparelho já está pronto, né? Se não, é com uma frequência maior, até terminar esse aparelho. A manutenção, então, é semestral. Do adulto, anual ou de 2 em 2 anos, né? Anual de 2 em 2 anos. O acompanhamento com a fonoterapia é interessante para ver se essa musculatura está movimentando cada vez mais e pensar na a indicação de uma avaliação, uma nova avaliação médica, para pensar numa nova cirurgia, né? Como se eu estivesse preparando aquele alicerce, aquele terreno para o médico poder operar novamente. São as indicações, são as questões que a gente conversa, né, com os pais. E vamos pensar mais alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente fala assim de E faltou. início. Tinha mais uma pergunta só, que era a questão, a prótese, você vai diminuindo ela depois ou nunca acontece isso? Isso acontece. Então, a primeira Porque você faz ela para ter uma obliteração, né? Para aumentar o suporte ali. Isso com o tempo você vai, por exemplo, diminuindo até tirar? até tirar é difícil. É difícil, né? É difícil. Mas vamos começar do princípio. Então, uma das primeiras questões que os pais perguntam para mim é até quando ele vai usar esse aparelho. E aí a gente fala, até a fala dele ficar muito próxima do normal, né? Então, é uma meta aí que ele vai ter que cumprir com a terapia de fono. E fica às vezes normal, né? E fica, Na maioria das vezes fica normal, né? Fica, sim. Então, nós temos lá, eu vou ter alongado esse palato mole, deixando um espaço para respiração, e esse espaço que ficou para respiração na região da garganta, que é a velofaringe, esse espaço vai ter que ser fechado com o movimento do músculo. Então, o músculo abraça a prótese. O músculo abraça a prótese. O que nós vimos? Numa troca o que aconteceu ao decorrer do tempo, né? Num momento que foi necessário trocar essa prótese pelo crescimento da criança, quando eu fui refazer essa parte do palato mole, que a gente nomeia como bulbo velofaríngeo, eu fui refazer, né, nós, a equipe, essa musculatura ela estava mais forte, mais atuante. Então, se ela é mais forte, ela tem uma amplitude maior de movimento, o bulbo vai ficar menor. E aí existe, então, essa possibilidade de eu ir diminuindo milímetros a milímetros, desde que o paciente tenha uma fala muito, muito próxima do normal, né? Para não causar problema, para não piorar. Para não piorar, eu vou diminuindo milímetros a milímetros e ele vai fazendo a fonoterapia de caráter intensivo e a gente consegue ir ampliando essa movimentação, esse músculo vai ampliando a quantidade, Entendi. Né? E pode ser que nessa situação o médico indique a cirurgia. Porque aumentou o espaço. Diminuiu o espaço. Né? Diminuiu o espaço por decorrência do aumento da amplitude da musculatura das paredes laterais ou da parede posterior. Então, a prótese, além de resolver o problema, ela ajuda a indicação de uma cirurgia. De uma cirurgia que tenha sido negada anteriormente. E por isso tem que fazer a terapia com a prótese palato para reavaliar, então. Exatamente. Então, nunca a indicação é definitiva. Até uma próxima reavaliação. Existem alguns casos. Seria até uma próxima reavaliação. A gente sempre avisa a família que a indicação não cirúrgica é do médico cirurgião plástico, sim. Né? Mas existem alguns casos, né, Zezinho, que eu vejo e você é capaz de avaliar, dependendo da amplitude dessa comunicação buconasal, que a gente avalia que não tem possibilidade cirúrgica. Não tem como operar. Falta muito tecido. Então, às vezes, um palato inteiro aberto, desde o palato duro até o palato mole, ou com muitas fístulas, ou esse palato tem uma espessura muito fininha. Aí a gente já orienta a família. Olha,
pela nossa experiência e pelo que o médico descreveu, o uso desse aparelho vai ser definitivo. Vai ser um uso definitivo. Nós não temos expectativa de pensar em uma futura cirurgia. Mas, se acontecer de uma segunda prótese que eu faça para esse mesmo paciente e a prótese vier menor, é muito bom, porque é Sim. sinal que esse paciente Desenvolveu, né? desenvolveu e essa prótese está muito mais leve, porque eu tiro o acrílico, e ela está muito mais fácil de ser reproduzida até por um terceiro profissional que vai fazer na cidade, pode acontecer, Também né? pode, né? Porque o paciente mesmo já sabe. Estão falando de Bauru dentro do Brasil enorme, né? Isso. E porque o paciente já sabe qual é aquele mecanismo que ele tem que atuar, né? Aquele movimento que ele tem que atuar. Porque eu já vi paciente na época do enxerto de ficar sem e conseguir se comunicar bem. Porque ele já tem as bases da Diferente de quando não usava, por Isso. exemplo. Ele já tem as bases da fonoterapia, que ele consegue evitar os erros mais grosseiros, né? Os erros de substituições. Então, ele consegue evitar isso. E a fala sai mais pura, mais limpa, mesmo que esteja sem a prótese. hipernasal. mesmo que seja hipernasal. Então, isso a gente avalia também, às vezes, quando acontece de casar ali da época do enxerto, fazendo uso da prótese, né? Mas isso, quando a gente vê o que faz a prótese, eu fico imaginando assim, a invenção disso e a transferência para a clínica é muito legal. É muito bonito, né? É muito legal. Parece que não vai dar certo. É muito legal. Parece que não vai dar certo. É muito legal. Mas a gente... É igual eu falei do paciente que não queria escutar, né? Quando você vê um paciente que fez um implante, que volta, que nunca escutou, que começa a escutar, aquilo também é muito... emocionante. Muito emocionante, muito. Presencia algumas situações que emocionam e eu acho que essa emoção que a gente tem é o que motiva a gente continuar desempenhando cada vez melhor o nosso papel, né? Sim. De profissional ali responsável para cuidar daquela criança, para ajudar e nos motiva como ser humano também, né? Para a gente pensar no nosso contexto ali social, do que a gente... do contato com o próximo, não é? Eu acho que é válido de qualquer forma. A gente cresce como profissional, mas cresce como pessoa. Como pessoa, demais, muito mesmo. Como pessoa. E esse ano você vai na Café Artes? Nem sei, não teve festa de rodeio, sabe? Não. Não teve festa de rodeio. Né? É uma época boa, né? Que a gente lembra, né? Todo mundo junto, que a cidade pequena, né? Hoje em dia eu não conheço mais ninguém, assim, ficou distante de passar lá. Mas é uma cidade pequena, mas que deu bons frutos. Não, só tem lembrança boa. E que deu bons frutos. Sim. Tem vários moradores aí de Cafelândia que a gente encontra, que são pessoas... Muita gente vem tratar aqui ainda no consultório. Muitos amigos de lá vêm tratar no consultório. Vem de lá para cá. De lá para cá. Muita gente ainda fidelizou aqui comigo e veio tem fazer. Bastante bauruense, bastante cafelandense morando aqui, né? Também Porque tem. a cidade não tem quase ninguém, né? Também tem essa transição aí. Mas pensando naquela época que a gente estava lá, de que estaria no centro e hoje era um negócio muito longe. Muito longe. De acontecer, assim, muito... O primeiro contato, eu vou citar nomes, né? O primeiro contato que eu tive com um paciente com fissura, eu tive uma amiga que chamava Thaís, que veio morar em Bauru. E a gente era pequeno ainda. E ela morava aqui perto do centrinho de criança. E eu vinha passear aqui em Bauru de final de semana, na casa dela. Mas a Thaís era paciente ou não? Não. Paciente era... A Thaís era uma criança, uma criança sem fissura, né? Tá. E eu vinha... E ela morava perto do centrinho. E eu vinha de final de semana passear aqui. E eu vi crianças com o lábio aberto ainda. Foi o primeiro contato que eu tive com fissura. Mas na graduação mesmo, eu acho que eu aprendi muito pouco. Só citou que existia. Né? Não aprendi. Não tinha. Não aprendi. Então, eu sabia que existia o centrinho, porque de criança eu tinha vindo para Bauru, na casa de uma amiguinha, e aí eu vi que era com a proximidade física ali do hospital, eu vi crianças com lábio aberto. Foi meu contato. Aqui em Bauru, acho que é mais comum de ter, porque como vem muita gente de fora, assim, no restaurante, no shopping, nos lugares, acaba sendo mais frequente de ter. Da gente visualizar, exatamente. Às vezes até muda para cá a família, né? É que assim, eu falo que depois que você conhece,
Parece que você vê em todo lugar, né? A Tem gente, isso também. a gente tem os olhos para enxergar, né, o que a É, gente está preparado para ver. então Então, tem isso. reconhece muito mais rápido, né? Nunca aconteceu de você tá vendo trocar o carro, você vê o carro, e você começa a ver toda hora passar, e você não via antes. É o modelo do carro? É, Isso, aí acontece assim. exatamente. Ou quando, eu pensei que você estava falando do paciente com Não, mas eu falei isso, que até eu entrar no Centrinho, eu nunca tinha visto ninguém com fissura. Né? Depois que eu vi, aprendi o que que era, parece que eu comecei a ver em todo lugar. a gente É, reconhece, né? A reconhecer, é. gente Foi reconhece. falando, foi Apesar, nesse assim, de sentido. todas as cirurgias serem tão muito efetivas a ponto de ficar tudo muito natural, né? O resultado, a gente que está lá dentro consegue identificar, É. né? Acaba identificando. Então acabou por isso. Eu falei, porque assim, você fala assim, eu tava querendo comprar um carro de alguma cor. Daí você começa a ver a cor na rua toda hora, Toda entendeu? hora. Daí começa a falar, nossa, tem tanto Exatamente. carro assim, que antes não, Eu achei que só eu que não, tinha o carro. que antes não tinha. Só tem desse carro. É isso aí. E, e agora, você tá atendendo particular também no consultório privado, né? A gente, no Como que é a sua consultório, vida hoje? Dividida com o isso. centrinho? Eu faço um período, né, na prótese, como sou a única dentista, né, que está dentro do setor. Na clínica privada, eu fiquei exatamente só para disfunções velofaríngeas ou comunicações buconasais. A clínica mesmo de odontologia, quase que eu tô fora, né, da odontologia. Eu Não, tô, no, não, não. eu tô num cantinho ali de reabilitação de prótese mesmo. Eu encerrei minha carreira. Ah, sim. Encerrei. Já tem algum tempinho, foi quase coincidindo com a maternidade, quase coincidindo com a Tá. maternidade. É, porque quando você entrou lá, você continuou ainda atendendo, né? Isso, eu tive bastante tempo de clínica, mesmo depois né, de ter o vínculo materno aí. E então eu fico dividida assim. Então a minha rotina acaba sendo prioridade para o centrinho e os casos que vão sendo, que vão Encaminhados surgindo, ali. encaminhados para nós, para a equipe fazer, que eu faço junto com a equipe da Via da Fala, né? Para fazer a reabilitação dos pacientes. E você acha que eu não escuto isso? O paciente às vezes vem aqui, faz comigo, daí quer fazer uma limpeza, fala, só que não sei o que faço. Você não faz uma limpeza? Eu falo assim, não faço mais, não, não Não, sei. apesar de conseguir, a gente não Não, assim, faz. Não, eu não sei o que que usa mais, eu não sei, entendeu? Tem gente que fica chateado com isso. Ele quer você, ele Quer que confia no vem, quer que eu profissional, venha, né? eu faço a restauração. Eu falo, eu não faço mais. Eu garanto que é mais seguro fazer a restauração com outro colega aqui Aham, do que eu tentar fazer que nunca fiz. exatamente. A gente vai subdividindo Se e for extrair um dente, fazer uma ortognática, é outra. a gente vai ficando especialista, né? Como pode? Eu nunca mais fiz. Restauração eu ainda faço ali para reanatomizar o contorno do dente, para permitir uma estabilidade maior do aparelho. E eu acho que eu fiz a última em 2001. Então, Nunca mais fiz. não, então Não sabe? cada um no seu quadrado. Não tinha ainda. Ainda era tudo diferente. Olha, é isso aí. Tá bom? Gostou da conversa? Passou Adorei. super rápido, não sei Eu quanto tempo que deu, mas adorei. Eu acho que eu tenho assunto para a gente emendar aí para o Fala. período da tarde. Mas eu achei assim bem interessante a gente conseguir falar tanto para público dentistas, Sim. né, fonoaudiólogos ou também para pais, né? Eu acho que a linguagem ficou uma linguagem de fácil entendimento. Eu gostei bastante, achei a experiência boa. Cheguei um pouco receosa. Imagina. Quando eu pensei na sequência, eu queria ter feito de que eu falei, da Via da Fala com a Melissa e você meio bem próximo, tipo, seria uma sequência de 3 episódios ali. Acabou acontecendo mais separado só. Aham, Mas eu consegui juntar vocês três aí. Falo vocês três com a Dani junto, né? aham. Em 3 episódios falar com vocês. Porque acho que cada um tem uma avaliação de um jeito ali, participa de uma parte dessa Exatamente, a gente faz parte da equipe, dessa né? equipe. Eu achei que era importante todo mundo ter a chance de falar, né? Tem que pôr o link, né? Ó, assista também. Na sequência aqui, Na que vai te sequência. ajudar. E sempre que eu penso aqui, é isso, é para o paciente ver, para os pais poderem ver e algum profissional poder ver. Não é uma aula tão técnica com um jeito de mostrar, mas a pessoa consegue ter uma noção de como que é feito isso, e daí se tiver alguma dúvida específica de como fazer,
ou do laboratório, ou da sua parte, aí o pessoal deixa aqui, eu te passo, te Tá repasso daí, ótimo, tá e ótimo. a gente segue. Já teve alguma pergunta que a tua equipe entrou em contato com a gente, que eu É, tenho até guardado no Whats, né? Para a gente ajudar a né? responder. Então a gente já tem Então esse isso daí vínculo. ajuda. E assim, de certa forma ajuda alguém. Quem trata aqui acaba sendo mais fácil, porque eles têm contato às vezes, direto com a gente. Mas quem é de fora, eu sei que isso daí pode ser muito rico, ter essa orientação, porque quando eu precisei saber disso também não tinha, entendeu? É isso mesmo. Bom, E que bom que a gente pode oferecer isso para nossos com pacientes, não é? certeza. E Eu fique à agradeço. vontade aqui. O espaço é seu quando você quiser vir trazer alguém. Se quiser vir falar um dia com o Fernando Ah, junto, eu quiser agradeço. trazer alguém que trabalha com você lá, que você acha que ajuda a falar disso daí, acho que seria uma coisa Ó, Zé, eu acho que legal. assim, para finalizar, eu vejo muito bonita essa sua postura de orientar o paciente. Logo que você começou, eu lembro que eu achava muito assertiva a sua abordagem. Cada post que Hum. você punha, eu falava, Zé, acertou de novo. É, Gostei. E porque um ideal sem fins, né? É um ideal hum, sem fins pessoais. É exatamente você estar fazendo isso para orientação das sim. pessoas. E isso é uma atitude muito bonita, porque Hum, você montou um estúdio, hum, né? Nós estamos aqui num estúdio, sim. É que o pessoal não vê como tá aqui por é trás, um né? estúdio perfeito, viu, gente? É um estúdio que você montou para conseguir orientar não só os seus pacientes, porque nós estamos no Sim. Brasil, um tamanho continental, É, então uma atitude assim maravilhosa que eu vejo em você, que talvez tenha sido fruto desse crescimento que você teve lá também dentro, lá dentro, de humanização, né? Um com crescimento de certeza. humanização. Então eu É, agradeço e quero obrigado, te viu? parabenizar de ver o meu amigo Zezinho lá de criança, É, aí um profissional tão capacitado e fazendo uma atitude tão bacana como essa. muito obrigado. Ai, de verdade, de Ó, me coração. emocionou, hein? Ah, que bom. Então, a Não, gente, mas a gente que agradece, de verdade. Obrigado, eu que agradeço. tá Então, até bom? mais. Pessoal que ficou até aqui, gostou, não deixa de seguir o canal, dar um like no vídeo que atrapalhar. Põe o coraçãozinho. É, e logo mais temos outros episódios. Se você gostou, compartilha e fique por aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Até mais.